bonitinho para vocês no estudo do delta. Então, deixa eu printar mais bonitinho ainda, para ver se eu consigo pegar todas as possibilidades. Se eu forçar, dá. Vamos lá. E aí, o que a gente tem aqui no estudo do delta, que é a última etapa, que vai ter uns exemplinhos resolvidos, que são tipo uns probleminhas, onde é que você pode cair a equação de segundo grau, dependendo dessa situação. E depois ficaria o material do estado, que eu não sei se vai dar tempo, veremos. Então, assim, tem 3 possibilidades, o estudo do delta, né? O delta pode ser um número positivo. Quando a gente coloca maior que 0, é porque o delta é um número positivo. O delta pode ser exatamente 0, ou o delta pode ser um valor menor que 0, ou seja, o delta pode ser um valor negativo. E aí, dependendo do resultado do delta, eu preciso decorar isso? Se a questão não for teórica, não, porque automaticamente na conta você vai ver o que acontece. Mas se for uma questão que é teórica, sim. O que eu falo de questão teórica? É aquela que tem aquela segunda variável, que ele vai pedir, calcule o valor de n para x ao quadrado, não sei das quantas. Então, sim. Mas se for uma questão de resolva a equação de segundo grau, não, porque você vai ver naturalmente como é que acontece. Então, antes de eu explicar o que acontece, eu vou resolver a questão, porque é muito natural. Então, olha só, eu tenho essa equação aqui, 4x ao quadrado menos 12x mais 7 igual a 0. O meu A é 4, o meu B é menos 12, o meu C é 7. Continuo agora usando a fórmula de Bhaskara para todo sempre, a não ser que ela seja equação incompleta. E aí, o que eu faço? Substituo no lugar do B o menos 12, fico com menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o meu A é 4, coloco 4 aqui, o meu C é 7, coloco 7 aqui. E aí, menos com menos dá mais, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, coloco esse menos aqui, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 7, 112. E aí, quando eu fizer 144 menos 112, dá 32. Já falo que pode tirar logo a raiz, né? Sempre, porque a gente vai tirar a raiz do delta. Aqui, ó, o delta é um número positivo, maior que 0. Aí, o que vai acontecer com ele? Vamos ver. Não vou dizer agora. Então, aqui é a primeira característica do delta positivo, eu vou tirar a raiz. Quando eu tirar a raiz de 32, aqui 2 dividido 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aí, qual é o procedimento? A cada 2 números iguais, separo 1. A cada 2 números iguais, separo 1. Aqui vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Só que esse 2 aqui não tem outro número igual para eu juntar. E aí, o que eu faço? Eu vou deixar esse 2 dentro da raiz. Então, vai ficar o 4 do lado de fora e esse 2 que eu não consegui tirar fica dentro. Então, eu fico com 4 raiz de 2, igual tá aqui, ó. Já tirando a raiz de 32. Mas tem raiz de 2, é feio. Número irracional é feio. Tudo bem, mas equação de segundo grau pode ter um resultado irracional. Coloquei lá desde os primeiros exemplos que poderia isso acontecer. E vai acontecer usando Bhaskara também. Então, aqui eu fico com o menos da fórmula e o B, que é negativo, menos 12, por isso que eu fico com 2 sinais menos, mais ou menos a raiz de 32, dividido por 2 vezes o A, que é 4. Coloquei o 4 aqui. Aqui, menos com menos dá mais, fica 12 positivo, mais ou menos. A raiz de 32 eu já escrevi aqui, 4 raiz de 2, e 2 vezes 4 dá 8. Então agora eu faço o quê? Nada. Por quê? Se eu tiver isso aqui, ó, 12 mais 4 raiz de 2, esquece a divisão, tá? Por enquanto. 12 mais 4 raiz de 2. 12 mais 4 raiz de 2 sempre será 12 mais 4 raiz de 2, que é um número irracional. Eu não tenho como juntar isso. Ele funciona como se fosse 12 mais 4x. E lá em expressão algébrica, vocês já aprenderam que 12 mais 4x não tem como virar 16x. 12 mais 4x vai ser sempre 12 mais 4x. Então, eu não tenho como somar nem subtrair. Isso aqui também não tem como ser feito. Então, por que eu continuei, né? A solução. Porque, por um acaso, 12, 4 e 8, todos esses números, 12, 4 e 8, são divisíveis por 4. Então, eu simplifiquei essa fração. Eu posso fazer isso? Posso, se todos os índices, todos os coeficientes forem divisíveis.
Então, 12 dividido por 4 dá 3. O 4 dividido por 4 dá 1. Aí, da mesma forma que eu coloco lá 1x igual a x, 1 raiz de 2, eu posso colocar apenas raiz de 2. Então, aqui ficou raiz de 2 sem o 4. E o 8 dividido por 4 deu 2. Como existia, se não existisse esse número, parava ali mesmo. Mas como esse número existe, fica ali, tá? E aí, 3 mais raiz de 2 dividido por 2 seria uma opção. Isso aqui é um número irracional. E 3 menos raiz de 2 dividido por 2 é outra opção. Esse aqui também é um número irracional, que são raízes dessa equação. E eu observo que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 3 mais 1,4 dá 4,4, dividido por 2 vai dar aproximadamente 2,2. E aqui, como é 1,4 também, o resultado aproximado, 3 menos 1,4 dá 1,6, dividido por 2 dá 0,8. Isso são os valores aproximados, né? Porque seriam dízimas não periódicas. Esses números irracionais. E aí você observa que são números diferentes. E todas as vezes você pode verificar, resolvendo qualquer equação de segundo grau, em que o delta for positivo, eu vou ter duas raízes reais, e aí eu foquei do número irracional, justamente para vocês entenderem que podem ser raízes reais, duas, e diferentes, sempre se o delta for positivo. Se o delta for zero, o que vai acontecer? Aí eu peguei essa equação aqui, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Quando não tem nada é porque tem 1 na frente de x2, então o A é 1, o B é 8, o C é 16. E aí vou substituir, né? O B é 8, 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 16. Coloquei aqui na fórmula. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. 64 menos 64 deu zero. Ó. Meu delta foi zero. O que vai acontecer? Quando aqui na fórmula eu tiver raiz de zero, isso aqui vai desaparecer, né? Porque raiz de zero é zero. Então, vou ficar só com menos. O valor do B, ele é positivo, mas eu tenho esse menos aqui da fórmula, né? Então, ficou menos 8. Aqui o meu A vale 1, que está aqui. Então, dividido por 2. E menos 8 dividido por 2 vai dar, então, menos 4. E o que significa isso, né? Que eu falei que eu fiz a observação lá na frente, no estudo do delta, é essa daqui. O x ao quadrado mais 8x mais 16, ele é um trinômio quadrado perfeito. Ele pode ser escrito na forma x mais 4 ao quadrado, onde o x vale menos 4. E aí, que menos 4 mais 4 é que dá zero. Então, toda vez que a gente tem o delta igual a zero, a gente sempre vai ter uma equação de segundo grau que é oriunda de um trinômio quadrado perfeito. E a gente sabe, então, que a gente vai ter duas raízes, continua tendo duas raízes. Deixa eu voltar aqui, porque a seta não devia estar aqui. Duas raízes. Por que duas raízes? Porque aqui, voltando, né? O menos 4 mais 4, isso aqui é o que zera. E aqui, menos 4 mais 4, aqui também fica zerado. Então, eu vou ter duas vezes zerando essa equação nesse primeiro termo e no segundo termo, né? No primeiro fator e no segundo fator. Eu vou ter ele duas vezes, iguais a menos 4, só que elas são iguais. Então, todas as vezes que eu tenho delta igual a zero, é porque isso aqui antes era um trinômio quadrado perfeito. Eu poderia ter fatorado como um trinômio quadrado perfeito, e aí ele vai ter duas raízes reais e iguais. Tá certo? Por isso que eu sempre faço básica, eu não faço trinômio quadrado perfeito, porque eu sei que quando eu achar o delta igual a zero, fica rapidinho, eu resolvo lá a equação. E tem aqui, então, o delta menor que zero. Se o delta for menor que zero, o que vai acontecer, né? Também não preciso decorar, vocês vão entender. Vai decorar se a questão for teórica, vai entender se não for. Então, aqui eu tenho assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Beleza, o meu A é 3, o meu B é menos 2, o meu C é 1. Identifico A, B e C. Aí substituo, né? B ao quadrado é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 1. Menos 2 ao quadrado, menos com menos dá mais, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. 4 menos 12 dá menos 8. Quando você fizer todas as substituições possíveis, né? Daqui, ó, o menos da fórmula, o B que é menos 2, o A que é 3,
fiz todas as substituições, inclusive do delta, que é menos 8. Quando eu chego em raiz de menos 8, a gente já viu que não existe, que é esse Ezinho ao contrário cortado, isso significa não existe raiz quadrada de números negativos. E se não existe raiz quadrada de números negativos, isso significa, ó, coloquei isso aqui, que não existe raiz real para essa equação. Mas isso já tinha também acontecido anteriormente, lá naquele primeiro caso, em que você não tinha raiz real. E quando que isso vai acontecer? Todas as vezes que o delta for negativo, tá? Aí não vai ter raiz, não vai ter solução, raiz real, né? Só vai ter raiz complexa. Vocês só vão aprender isso lá no terceiro ano. Vai ter raiz complexa. Conjunto dos números complexos é o outro tipo de conjunto numérico que vocês nunca viram na vida. Então, vai ter raiz complexa. Raiz real, não. Todas as vezes que o número for negativo, tá? Então, tem essas três possibilidades aí. Delta positivo, delta igual a zero e delta negativo. Delta positivo, você sempre vai ter duas raízes reais e diferentes. Delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. E delta menor que zero, duas raízes. Não existe raiz real, perdão. Beleza? Tô aqui pensando o que eu vou fazer. E aí eu tenho os exemplos resolvidos. Primeiro eu quero saber se vocês entenderam essa parte do estudo do delta. E aí eu vou para os exemplos resolvidos. Emily, sim. Kaique, sim. Yasmin, sim. E Matheus. Matheus, sim. Ótimo. E aí a gente começa, gente, então, lá nos exemplos resolvidos. Os exemplos resolvidos, o que eu trouxe, né? Eu já tinha trago para vocês, são aqueles casos em que uma sentença, tipo, o quadrado de um número, mais, não sei o quê, isso é estritamente algébrico. Mas pode ser uma aplicação numa equação de segundo grau, né? Que aí teria, ele fala lá que tem duas raízes, aí dava zero e menos 3 meios, se eu não me engano. E aí, como era um número negativo, ficava menos 3 meios. Toda vez que você tiver uma equação de segundo grau aplicada dentro de um contexto, você tem que prestar muito mais atenção no enunciado. Porque provavelmente, dentre essas duas raízes, uma vai ser descartada. E aí você tem que entender, de acordo com o enunciado, qual que vai ser descartada. Pode ser que seja descartada negativa, pode ser que seja descartada positiva. Naquele caso, foi descartado zero, se manteve a negativa. Aqui a gente vai ver outras situações. Então, a gente não tem como descobrir previamente o que pode acontecer naquelas equações, tá? Isso é a primeira coisa. Vamos lá no exemplo, primeiro exemplo resolvido. Eu acho que eu não vou conseguir nem fazer os outros, eu vou ter que gravar tudo por fora, tá? Mas aí depois vocês assistam, por favor, para não ficar muito atrasada em relação da turma da tarde, porque vocês sabem que esse material ele foi compilado ao máximo, não tem como, não tem condições eu dar aula espremida. Olha quanta coisa eu falei do material 2, né? Há quantas aulas eu estou dando aula do material 2, da apostila 2 do Estado? Ia ser loucura dar em 2 aulas o que eu estou dando em 7. Impossível. Então, por favor, assistam lá, fora da aula de vocês. Tira um horáriozinho para assistir o complemento do que eu não consegui dar, que eu acho que eu só vou conseguir explicar mais esse exemplo. Aí, do 2 em diante, eu explico num vídeo em anexo, tá? Que eu vou criar hoje ainda. E aí, a gente tem aqui, ó, esse primeiro exemplo, que é um exemplo aplicado à geometria. Então, se não for estritamente algébrico, que é a sentença, pode ser um problema geométrico. Aqui está relacionado com as áreas, que a gente vai ver depois no videozinho anexo que eu vou colocar para vocês. E aqui está relacionado com as diagonais de um polígono. Tem várias aplicações para geometria, várias mesmo. E aí, o que é diagonal, né? Para quem não sabe o que é diagonal. Eu tenho aqui um triângulo, por exemplo. Aí, nesse triângulo aqui,
eu tenho... Não tenho diagonal, porque diagonal tem que ir de um vértice ao outro, o vértice são essas extremidades, sem ser um lado. E aí, tudo aqui no triângulo são lados, eu não tenho diagonais. Então, os primeiros que vão ter diagonais são os quadriláteros. Aí, botei um retângulozinho aqui basicão. Vamos botar aqui de verde as diagonais. Então, aqui, sem ser lado, eu tenho como ligar um vértice ao outro sem ser lado aqui, e tenho como ligar um vértice ao outro sem ser lado aqui, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas diagonais desse polígono. Do pentágono, deixa eu ver aqui um pentágono. Vou botar o pentágono de vermelhinho. Do pentágono. Agora vamos botar as diagonais de verde. Eu tenho essa diagonal aqui. Eu tenho essa diagonal aqui. Tenho essa diagonal. Essa. E essa, que forma a estrelinha. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, tá? 1, 2, 3, 4 e essa retinha, 5 diagonais. No hexágono, só vou fazer até o hexágono, tá? Marquei aqui o pentágono sem querer. Deixa eu fazer o hexágono bem grandão. Um hexágono, eu vou ter... vou fazer o contrário, tá? Uma, espero que eu ache todas, que à tarde eu não achei de jeito nenhum. 2... Esqueci de marcar a reta. 1, 2, 3, 4 diagonais. O que mais? 5. Calma aí que eu vou achar. Se eu não achar, depois eu... 5. Tem 9, gente. Eu nunca... Aqui, ó. Achei. 5, já tinha contado 5. É porque ela ainda não saiu aqui da... Ah, tá. Agora foi. 6. 7. Aham. A outra vai ser... A pessoa não tem a menor visibilidade. 8. Ufa. E 9. Achei! Muito bem. Tem 9 diagonais. Como é que eu descubro esse número de diagonais? 2, 5, 9. Usando essa fórmula aqui, tá? Então, aqui, ó, o quadrilátero, né, tem 4 lados. O retângulo tem 4 lados. E aí, se eu substituir 4 vezes 4 menos 3, divididos por 2, eu fico aqui com 2. 4 dividido por 2, 2. Aqui, 4 menos 3 dá 1. 2 vezes 1, 2. E aí, eu sei que eu tenho duas diagonais. Aqui no pentágono, é só substituir a quantidade de lados. Eu tenho 5 lados. 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Eu vou passar um pouquinho, tá, gente? Mas segura aí as pontas. 5 vezes 2. 2 dividido por 2 dá 1. Sobra 5. Aqui do hexágono, eu tenho... O lado é 6. Tenho 6 lados no hexágono. 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Aqui 6 dividido por 2 dá 3. Aqui 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, eu chego no número de diagonais de um polígono usando essa fórmula. Só que aqui, o que ele faz? Ele te dá a quantidade de diagonais. Então, o que você tem que substituir, na verdade, é o D. Então, se ele fala que tem 35 diagonais, você substitui o 35, bota um embaixo e faz cruz credo aqui, vai dar 35 vezes 2, 70. Aqui, 1 vezes qualquer coisa dá ele mesmo. N vezes N dá N ao quadrado. N vezes menos 3 dá menos 3N. E aí, jogando 70 para esse lado, só para me facilitar, o 70 vem para cá negativo, esse lado aqui fica igual a 0. E aí, tanto faz eu botar 0 igual ou igual a 0, vai dar no mesmo. Que é uma equação de segundo grau, onde o meu A é 1, o meu B é menos 3 e o meu C é menos 70. E aí eu faço a substituição, né? B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 70. Aqui, menos com menos dá mais, 3 ao quadrado dá 9. Aqui, esse produto, né? Eu tenho regra de sinal, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 70, 280. E 9 mais 280 dá 289. O que eu falei assim, pula lá da letra A, se eu não me engano, ou letra B, lá do comecinho, foi o seguinte, que se for
Se a raiz quadrada vier da multiplicação de dois números primos, 11 vezes 11, 121. 13 vezes 13, 169. 17 vezes 17, 289. 19 vezes 19, 361. Pelo menos esses 4 aqui vocês teriam que decorar, porque a fatoração não adianta de nada. Se eu colocar aqui 289, aí 289 só é divisível por 17, que dá 17, que dá 17 e que dá 1. Aí separa um 17 aqui. Não resolve, a fatoração não facilita em nada. Se eu soubesse que 17 vezes 17 dá 289, me resolveria. E lá no problema inicial, eu ainda tinha pior ainda, né? Que aí você só tem como fazer, não vou dar uma aula disso hoje, mais ou menos por estimativa, que 31 vezes 31 dava 961, que foi lá o resultado, né? Ou seja, 3,1 vezes 3,1 dava 9,61. Que também 31 é número primo. Então não tem como eu fatorar, por isso que eu nem falei de fatoração, falei tira na calculadora e acha, tá? Naquele determinado momento. Então, mas esses 4 aqui, eu acho bom vocês decorarem. Que 11 vezes 11 dá 121, 13 vezes 13 dá 169, 17 vezes 17 dá 289 e 19 vezes 19 dá 361, porque eles são comuns de caírem como valor de delta, tá? Muito comuns. E aí a gente vem aqui, ó, menos da fórmula, o B é menos 3, então fica menos e menos, sem problema nenhum, mais ou menos a raiz de 289, 2 vezes o A, que é 1. E aí, menos com menos dá mais, fica 3 positivo, raiz de 289 dá 17, e 2 vezes 1 dá 2. 3 mais 17 está aqui, 3 menos 17 aqui, divididos por 2. 3 mais 17, 20, dividido por 2 dá 10. 3 menos 17, menos 14, dividido por 2, menos 7. Como ele quer o nome do polígono está relacionado com a quantidade de lados. E não existe quantidade de lados negativa. Então, você descarta o menos 7 e fica só com 10. Porque não existe menos 7 lados. Ou são 7 lados ou não é. Tá? Então, aqui no caso, eu só posso usar o 10. Ou seja, o polígono que tem, como ele quer o nome do polígono, o polígono que tem 10 lados é o decágono. Tá vendo? Então, você usou uma equação de segundo grau para achar uma questão de geometria, que é saber qual é o nome do polígono que tem 35 diagonais. Isso são as aplicações das equações de segundo grau. Deixa eu fechar aqui para saber se vocês entenderam, e aí volto a dizer que... vou interromper a gravação.